Olá, tudo bem com você? Hoje decidi compartilhar com vocês 5 versículos do nosso caminho da sabedoria. Então, esses 5 versículos estão lá em Provérbios 13 e Salomão, o homem mais sábio da história, pediu sabedoria para Deus e Deus retribuiu. Então, da mesma forma que nós temos acesso à sabedoria pedindo para Deus, nós vamos refletir aqui nesses 5 pontos que eu destaquei. O primeiro é: quem guarda sua boca guarda sua vida. Olha só que interessante, ele associa a boca com a vida. E se a gente for ver, né, Deus ele fez todas as coisas através da palavra. Então a palavra realmente tem poder. É um ponto que muitas vezes a gente tem que tomar essa consciência, porque às vezes até a forma de brincadeira que a gente fala coisas meio sem sentido pode gerar resultados que a gente normalmente não gosta. Uma outra coisa que eu quero ressaltar aqui é o segundo ponto: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Isso eu tenho reparado até um pouco em relação à minha atuação com os treinamentos de leitura. Que eu fico pensando, né? Para a pessoa ela conseguir ler pela forma da escrita e não mais pelo som, só 3% da América Latina, em torno de 3%, lê dessa forma. E aí o que acontece? As pessoas elas só conseguem dessa forma se elas não forem preguiçosas. Então, se elas se dedicarem para justamente chegarem nesse alvo. Então, o que é bacana a gente refletir nesse versículo aí é que desejo todo mundo tem, né? Todo mundo sonha com várias coisas. Só que essas coisas às vezes elas não têm uma rota para você chegar nelas justamente pela preguiça. E o contrário da preguiça é a disciplina, que eu já vou adiantar então aqui, ó, os 5. Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Então é muito bacana porque normalmente a pessoa que ela está aberta a ser corrigida e ela torna a disciplina o alvo dela, que é justamente para ela chegar naquele resultado, ela vai ter um tratamento honroso. Então vamos associar aqui o treinamento da leitura que nós fazemos, que a pessoa só recebe o certificado depois que ela tem essa disciplina dos 4 meses para ela chegar no resultado final. E eu estou dando um exemplo aqui do meu trabalho, né, que hoje tenho tomado a consciência de pessoas para elas lerem pela forma da escrita e não mais pelo som. Mas isso para tudo, né? Então, por exemplo, normalmente a pessoa que quer fazer o treinamento de leitura, ela quer passar num concurso público. Então, veja que ela ter a disciplina vai fazer ela não estar na pobreza. Por quê? Porque às vezes ela passar nesse concurso vai fazer ela ter essa receita por mês. E se a gente for pensar, né, todas as coisas, vamos pegar um empreendedor. Se o empreendedor todo dia ele não resolver o problema do seu cliente, ele acaba não tendo a receita. Então ele acaba se vergonhando, porque ele também precisa arcar com os seus custos, né? E essa vergonha vem por conta dessa falta de disciplina. Uma outra coisa que é legal a gente refletir é que alguns fingem que são ricos e nada têm, outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. A Bíblia também fala que Deus olha o coração, né, e o homem a aparência. Então isso é muito importante, ainda mais que a gente está numa era do Instagram, dessa questão de eu ter que mostrar algo para eu ser.
E eu acredito que o que Deus ele tem para nós, primeiramente é no nosso interior. Então é até por isso que ele fala que o coração é enganoso. É por isso que o mais importante é dentro, para depois sim você ter o resultado no externo. Então, muitos estão endividados, querendo agradar os outros, mas dentro há uma preocupação. E muitos se preocupam, né, de ter uma vida íntegra. E aí sim, esses são ricos porque têm essa paz interior, eles conseguem ajudar outras pessoas. Então é importante a gente pensar nessa vida de aparência aqui também hoje. Quarto ponto, né? Já que eu adiantei o quinto, esse vai ser o último. E de repente esse é o que eu mais fiquei impactado. Que o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Então olha que importante isso, né? A nossa vida, o que eu vejo que mais importa é o relacionamento com as pessoas. Então, primeiro meu relacionamento com Deus, e às vezes eu só vou ter meu relacionamento com Deus se eu abrir mão do orgulho. Meu relacionamento com a minha noiva, né, minha futura esposa. É o relacionamento com a minha família, com os meus amigos. E aí que tá. Aqui é um convite para a gente sondar o nosso coração. Será que eu tenho mais discutido? Será que eu tenho mais prejudicado as pessoas que eu amo? Ou será que as pessoas que eu amo eu tenho uma boa convivência? E isso muitas vezes vem por conta do orgulho. E o orgulho normalmente é uma ferida que, de vez de ser resolvida, houve essa casquinha que não cura, que é a casquinha do orgulho. Então essa casca do orgulho faz: estou ferido, então não me toque. Então quando alguém me toca, que alguém se relaciona comigo, eu grito. E esse grito normalmente não tem nada a ver com a pessoa que eu estou me relacionando, mas é com essa ferida que eu ainda não resolvi. Então isso é muito bacana, porque se a gente for pensar na sabedoria em relação aos que tomam conselho, qual que é o conselho bíblico para resolver o orgulho? A Bíblia fala assim, ó: se Deus falando, né? Se você não perdoa a pessoa que te feriu, Deus, não te perdoo. Então, esse é uma chave de sabedoria, no sentido de entender que se eu tomo esse conselho como uma verdade, há paz dentro de mim. E aí não depende muito do outro. Depende mais como está o meu coração. Porque o outro não pode me ferir se eu estou me sentindo realmente amado. Se eu sou realmente essa pessoa amada por Deus. A minha identidade não tem nada a ver com o comportamento. Nós precisamos corrigir o comportamento, mas nós não podemos ferir a identidade de alguém. Isso começa lá na infância. Então, normalmente nós temos um orgulho porque fomos feridos, né? Os nossos pais, às vezes, eles não corrigiram o comportamento, mas eles feriram essa identidade. De repente eu fui chamado lá: você é burro. Então não foi o comportamento que meu pai e minha mãe corrigiu, mas quando ele fala você é burro, isso afeta a minha identidade. E é por isso que vem essa casca do orgulho. Então resolver essa questão interna de saber que eu sou filho amado de Deus. E é por isso que a gente tem que olhar para Jesus, porque Jesus levou o meu pecado, levou do meu pai, da minha mãe, dos meus amigos, de todo mundo. Aí quando eu me conserto, aí eu consigo ter essa sabedoria de entender que todo conselho ele pode vir a somar. E se ele não vier a somar, até o tolo passa por inteligente quando fica em silêncio. Então, tem coisas que nós precisamos ouvir, mas nós não precisamos aplicar na nossa vida. E isso mostra uma sabedoria. Perfeito? Que você tenha um excelente dia. Esse foi o nosso caminho da sabedoria neste dia. Já deixo aqui uma sugestão para você adquirir meu livro. Você pode adquirir aqui nesse link no meu Instagram mesmo.
Se curtiu esse vídeo, começa a me seguir aqui e compartilha com quem você ama. Até mais.